A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Terminamos esse livro, o último livro do Antigo Testamento, dessa jornada tão maravilhosa que nós tivemos aí no Antigo Testamento, desde o início da pandemia, saindo lá do livro de Êxodo. Viemos olhando todo o texto sagrado de Êxodo, de Deuteronômio, e viemos olhando os profetas, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, com a queda de Jerusalém, né? Vimos também Daniel, enfim, toda essa jornada que Deus vem trazendo ao seu povo, o povo de Israel, e uma jornada muito triste, que revela o pecado da nação de Israel, mas que, de uma forma tão maravilhosa, a graça de Deus se apresenta, superando o pecado do povo. E nós terminamos o livro de Malaquias vendo um povo novamente, infelizmente, declinado na fé, que tinha abandonado o Senhor da glória novamente, desonrando a Deus, sendo infiel ao Senhor novamente, caindo nos mesmos pecados que os seus pais caíram por séculos e foram levados para o cativeiro babilônico. Agora Israel está na mesma situação novamente, infelizmente, uma coisa muito lamentável. E o questionamento deles de que não há nenhuma diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor, entre o justo e o mal. E vimos no vídeo passado como essa diferença vai ser plena, vai ser absoluta, vai ser definitiva na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus continua no capítulo 4 falando dessa diferença. E assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde a raiz até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura, trazendo salvação nas suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. De fato, queridos, esse dia da salvação que vem com o nosso Senhor Jesus, aí 400 anos depois nasce o nosso Senhor da glória, o sol da justiça vem, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação nas suas asas, trazendo esse calor, essa noite inteira, esse tempo de trevas, de escuridão pelo pecado, vai ter fim com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O sol da justiça vai nascer e vai trazer a salvação, cura, libertação, perdão sobre o povo de Deus em todo o mundo. Então o Evangelho vem se espalhando. O Evangelho, o nosso Senhor Jesus, é como esse sol que vai aquecendo, esse sol que vai nascendo e banindo, tirando as trevas de todo lugar. Às vezes nós vemos o mundo assim. Nós vemos o mundo tomado de trevas, sem esperança, os arrogantes prevalecendo, a injustiça reinando, a violência. E infelizmente o nosso país é tão envolvido, tão mergulhado na violência, na injustiça, na corrupção, na imoralidade. É muito triste ver o nosso país assim, mas a solução está aqui. O sol da justiça vai nascendo. O que vai trazer solução para esta nação é a pregação do Evangelho, o anúncio do amor gracioso de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você pregue o Evangelho, que você fale do sol da justiça, que você, como luz e sal nesse mundo, possa falar do sol da justiça, anunciar a cruz de Cristo Jesus, chamando as pessoas à salvação, chamando as pessoas ao arrependimento, proclamando o Evangelho, vivendo você o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que o dia do juízo virá.
Não se precipite, meu irmão, não se entristeça. O dia do juízo virá. E ele será pleno. Nós vemos parte do juízo acontecendo aqui, as pessoas colhendo as consequências dos seus próprios pecados aqui, e muitas vezes a mão de Deus trazendo juízo sobre essa terra, mas isso será pleno, isso será completo, isso será definitivo na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa fecha os olhos aqui e vai para a eternidade, se ela for um salvo em Cristo, ela já estará no paraíso. Se ela morrer nos seus pecados, ela mesmo já se encontrará diante do tormento eterno. Então a justiça já se dá aí, ao fechar os olhos e abrir os olhos na eternidade. Então confie plenamente na justiça de Deus. No mundo imperfeito que nós vivemos, onde as trevas lutam contra a luz, onde o bem luta contra o mal, onde esse conflito, essa tensão está em todas as partes, permaneça você fiel, amando o Senhor, sendo sal e luz nesse mundo, tomando as armas da justiça, revestido de toda a armadura de Deus, servindo ao Senhor, porque nós temos a promessa de Deus. Olha o versículo 3, no dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem o pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem de obedecer a palavra de Deus, aqui no caso a lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei a todo o Israel no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus está enviando o Messias, porque o sol da justiça vai nascer e ele precisa nos apanhar, esse sol precisa nascer e nós não estamos nas trevas. Como diz Paulo em Tessalonicenses, a segunda vinda do Senhor não nos apanhará nas trevas, não nos apanhará de surpresa, porque nós somos da luz. Porque nós somos da luz. A segunda vinda de Cristo não será uma surpresa para os cristãos verdadeiros, será uma surpresa para o mundo, virá como ladrão para o mundo, mas para nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Mas veja, quando o nosso Senhor Jesus veio e nasceu, quem estava esperando o seu nascimento? O povo de Israel? Não, os magos do Oriente estavam esperando. Ninguém esperava, ninguém nem estava preocupado com isso, mas que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, estar esperando, apressando no sentido de aguardar ansiosamente, é a expressão que o apóstolo Pedro vai usar, aguardando e apressando a segunda vinda. Apressar aí no sentido de desejar ardentemente a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o dia está marcado, a hora, o momento da sua segunda vinda acontecerá. Assim como ele veio a primeira vez para morrer na cruz, agora ele virá para reinar sobre todo o mundo e para julgar os vivos e os mortos. A primeira vez ele veio como Salvador, agora a segunda como juiz de toda a terra. Que nós possamos estar esperando esse momento maravilhoso, esse momento da salvação, da redenção. E aqui nós temos, no versículo 5, vejam, eu lhes envio o profeta Elias, que aí é João Batista, antes que venha, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Assim como João Batista preparou o coração, preparou aquele terreno para que o Senhor Jesus viesse, e João Batista estava ali pregando, chamando as pessoas ao arrependimento, dizendo que Jesus viria, que o Messias está no meio deles e que traria a salvação. Então João Batista estava pregando ali no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento. Assim a igreja está pregando como João Batista, da mesma maneira, chamando as pessoas ao arrependimento, falando, Jesus virá, ele voltará e dará fim a toda trevas, a todo pecado, a toda injustiça, a toda violência, a toda corrupção, a toda mentira, a toda imoralidade desse mundo. Ele
trará fim a todo mal. Então, assim como João Batista pregou, assim também a igreja prega. Do mesmo jeito aqui, a igreja está pregando arrependimento, está anunciando o evangelho, está chamando as pessoas ao arrependimento. Que Deus use você, João Batista. Você, meu irmão, é como João Batista. Nós, igreja, somos como João Batista. Estamos pregando o arrependimento, falando da segunda vinda do nosso Senhor. Ele virá e porá um fim em todo estado de injustiça. E somos nós, como cura nessa época. Somos sal e luz nesse mundo. E enquanto pregamos o evangelho do arrependimento, da salvação, Deus vai converter no coração dos pais e dos filhos aos pais. Nós somos instrumentos de cura, nós somos instrumentos de Deus para a restauração das famílias, restauração de casamentos, restauração dessa sociedade. Essa restauração que Deus vai trazendo através da igreja, através do seu evangelho pregado pela igreja, até que seja pleno na segunda vinda de Cristo. Que você seja sal e luz, que você seja cura para a glória de Deus, que você fale desse sol da justiça, que nasce para banir todas as trevas, que você anuncie esse sol da justiça, Jesus Cristo nosso Senhor, que morreu e ressuscitou para trazer salvação. Há esperança e ela está apenas e é apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue o Senhor, fale dele, viva, ele voltará para trazer a sua salvação. Que Deus use sua vida, que você viva sob essa esperança da segunda vinda maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, nessa graça preciosa do nosso Senhor. Deus te abençoe.